Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, num dia onde o São Paulo ele recebe, no Mané Garrincha, o Velo Clube, rodada do Paulistão ainda, e o São Paulo Futebol Clube que não vem de vitória, ele vem de uma derrota assim horrorosa contra o Red Bull e depois também ele empata como se fosse uma derrota para o Mirassol e nos dois jogos o São Paulo jogou com 11 contra 10. Agora, inúmeras polêmicas envolvendo o trabalho do técnico Zubeldia com relação a escalações absurdas e um titularzaço, craque da torcida do São Paulo, que virou reserva de maneira absolutamente inexplicável. Além disso, o Evangelos Marinax tem uma atualização aqui para o São Paulo fechar finalmente essa SAF da equipe de base. Vai ser um vídeo muito top, onde a gente passaria a ficha completa do jogo, as escalações, tudo que você precisa saber, onde assistir, horário, tudo desse jogo de São Paulo e Velo Clube, um jogo que antecede, inclusive, esse confronto contra o Palmeiras, que será no domingo agora, onde o São Paulo vai lá jogar com o Palmeiras no Allianz, o Palmeiras fora da zona de classificação, o bicho vai pegar. Vamos junto então? Olha no meu olho aqui, chega nesse like aí se você puder e se inscreva também aqui no canal, você tem um convite para se inscrever aqui comigo, tamo junto? Então deixa o like aí, não esquece não. Gente, olha só, o São Paulo recebe o Velo Clube hoje, só que o São Paulo ele entregou o mando de jogo, não o mando, mas entregou o Morumbis para um show da Shakira, aquela empresa que o São Paulo fechou os eventos e tal, muito interessante, né? O São Paulo perde um jogo do Paulista, perde dois do Paulista, Mirassol e Velo Clube, se tivesse um técnico, não importaria jogar com o Mirassol aqui ou em Brasília, se tivesse um técnico, não importaria jogar contra o Velo Clube aqui ou em Brasília, a diferença é que o São Paulo, ele não tem jogado futebol, a coisa está devendo ali, né? Alguns críticos do trabalho do Zubeldia não se conformam, alguns defensores elogiam, ganhamos do Corinthians, que é o melhor time do Brasil, melhor futebol jogado no Brasil e tal. Então assim, eu não me conformo com essas desculpas, mas o São Paulo, ele joga em Brasília hoje às 21h30, 9h30 da noite, tá? Você pode assistir esse jogo naquelas plataformas lá que é difícil de encontrar. Tem no Allplay, que aí você tem que baixar o aplicativo, comprar e tal. Naquele Nosso Futebol também e no Zapping TV. É aqui onde você assiste aos jogos de alguns jogos do Campeonato Paulista, né? Tá passando aqui hoje, é isso. Então não é um jogo fácil de encontrar também. Boa sorte, é o que eu te desejo. O Velo Clube ele vem em crise, né? Não ganha alguns jogos, tem 5 pontos, só tem 14. Só pra vocês verem o tamanho da diferença, o tamanho da discrepância. E o time do Velo Clube, eu tava fazendo uma leitura aqui, eu vou até passar a escalação meio contrariado, tá? Vou passar meio a contragosto. Por quê? Porque o Velo Clube, eu não conheço ninguém daqui, talvez você conheça um jogador, é um time novo de tudo, sabe? É um time que começou agora. Eu, sinceramente, eu não sabia que existia antes desse Campeonato Paulista. Então, o São Paulo ele não tem o direito de empatar com o time reserva. Ele não tem o direito de ganhar de 2-1 com o time reserva. Ele tem que ganhar e bem, para mostrar do que o São Paulo quer da vida, né? Vou passar o time do São Paulo e vocês vão ver que tem vários jogadores ali que vieram para ser titulares do São Paulo. São reservas hoje por mera casualidade, mas vieram para jogar. O time do Velo, ele vem a campo com o Pablo, que é o segundo goleiro da temporada. Ele tinha um outro goleiro, o Pablo assumiu a vaga do gol. Então o técnico, Guilherme, ele não conseguiu nem firmar o goleiro ainda. É o nível do Velo Clube. Com todo respeito, hein, velho? Eu entendo as dificuldades e tal. Vocês estão fazendo uma coisa muito bonita, inclusive, que é jogar contra times do tamanho de Palmeiras, Corinthians, Santos, Red Bull e o São Paulo, e é muito bom pra vocês aí, parabéns. Mas assim, Pablo goleiro, Rafael Ribeiro e Gabriel Mancha fazem a zaga. Não conheço nenhum dos três. Carlos Miguel na direita e Léo Campos na lateral esquerda. Não conheço nenhum dos dois. A dupla de volantes aqui, em tese, volantes, né, são o Pedro Favela e também o Pedro Cacho. E um outro meio-campista é o Léo Baiano. Então eu não conheço nenhum deles. Nem o Pedro Favela, nem o Pedro Cacho, nem o Léo Baiano. Na meia seria em tese o Silas, né, que também não é o do São Paulo da década de 80. Jefferson Nem, que tá no ataque, junto com o Daniel Amorim.
Boa sorte pro Velo Clube, mas é um time absolutamente desconhecido, um time modesto, um time de investimento zero praticamente. E aí o São Paulo, ele vem a campo dessa maneira aqui, ó, se liga só. Depois eu falo do Marinax, tá? Coisa muito importante, ó, chacoalhou a câmera. É o seguinte, vem com o Jandrei no gol. Aqui começa a primeira bizarrice da história do São Paulo. Da história, não é de agora, 2025, 2024, não é pós Aidar, Leco, não é. É uma das maiores vergonhas da história do São Paulo, é o goleiro Jandrei. O Jandrei, ele é uma figura gente boa, né, cara? É um cara legal, um cara bacana, um cara de grupo. Mas assim, analisando o futebol mesmo, o Jandrei, ele não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Nenhuma condição. Nenhuma. Ele no São Paulo, ou ele sentiu a pressão, ou ele tem medo de jogar no São Paulo. A verdade é que a bola vem pingando, mole. Um atacante defenderia aquelas bolas. Um cara amador, um goleiro amador qualquer. Os caras que batem a bola de terça, qualquer um defenderia aquela bola. O cara que você joga a peladinha de sábado de manhã, defenderia as bolas que o Jandrei toma os gols. Então assim, acabou a brincadeira já. Passou do limite do tolerável. O Jandrei pode ser feliz em algum outro time. O que ele não pode é jogar no São Paulo. Não tem espaço mais. Olha aí o Thiago Volpe, que foi embora do São Paulo, foi ser ídolo lá no México, tá no Grêmio hoje. Não é que o cara é péssimo e tem que descartar, nada disso. Mas Jandrei no São Paulo é inacreditável. E o técnico do São Paulo tem o goleiro reserva, também o goleiro da base, machucado. Tem 2 contusões no São Paulo. Quer ver que coisa inacreditável? É o Luiz Gustavo e o goleiro Yang. Então o goleiro Yang torceu o pé. Então teria que jogar o Jandrei, né? Não. Teria que colocar o Rafael. Dar um recado para a diretoria do São Paulo. Agora, o Zubeldia, que é um cara que eu quero ver muito longe do São Paulo, mas muito longe mesmo, ele não tem culpa do Jandrei, tá? Aqui eu vou tirar a culpa 100% do Zubeldia, porque a diretoria contratou o Jandrei, e aí você pode errar, todo mundo pode contratar alguém de forma errada. Só que aí o São Paulo vai e renova o contrato do Jandrei. E nenhum São Paulino consegue entender isso. E assim, eu vejo muito São Paulino que critica o Caleri, elogia o Caleri. Critica o Zubeldia, elogia o Zubeldia. Tem que jogar o Rian, tem que não jogar o Rian. Tem muitas divergências de opinião. Quando é com o Jandrei, eu nunca vi ninguém defender. Tá? Ninguém nunca vi defender. Então eu duvido que alguém que esteja assistindo aqui agora o vídeo que defenda o Jandrei, defenda a contratação, defenda a renovação e defenda a escalação. É inacreditável. Isso aqui é brincar com a nossa cara. Ah, Juba, mas é o Velo Clube, mando nosso, Paulista, 5ª rodada, 8ª, 9ª, não interessa. Deixar o Jandrei jogar no São Paulo é um desrespeito com o torcedor que vê o futebol como um entretenimento. Não é uma casa de favores, sabe? Não é um ambiente de favores. Ninguém tá aqui de favor, não. Tá? Ninguém tá aqui de favor. Jogar de favor, vai jogar brincando na sua rua. No São Paulo não cabe. E aí, aqui então eu tirei o Zubeldia da culpa. Agora eu vou colocar o Zubeldia aqui. Agora é com você, Zubeldia. Alan Franco. Tá? Alan Franco, antes de passar o resto da escalação. Alan Franco ser escalado no time do GE como reserva aqui é algo absolutamente inacreditável também. Pode o Alan Franco não jogar hoje, e aí ele vai jogar contra o Palmeiras porque ele está pendurado com cartões. Aí beleza, o Alan Franco não joga, vai pegar só o Palmeiras, lá ele pode tomar cartão amarelo, ele fica poupado no próximo jogo, suspenso, aí beleza, se ele não jogar hoje. Agora, o cara aparece aqui na provável do GE. É Alan Franco e Juan Tressol de a zaga. Então o Alan Franco virou banco do Sabino? É isso que nós temos que interpretar? Eu conversei com muitos São Paulinos, muitos mesmo. Posso até fazer uma enquete aqui. O Sabino hoje, ele não joga a bola do Juan Tressol, ele está pior. O Sabino. E o Sabino está pior do que o Ferraresi também na zaga. Se for comparar com o Alan Franco, não dá pra comparar o Sabino com o Alan Franco. O Alan Franco é 1000 vezes melhor. Só que o Alan Franco, ele talvez esteja melhor do que o próprio Arboleda nesse ano aqui e no ano passado. Então, ver o Alan Franco no banco de reservas hoje é uma coisa inacreditável. Não é só futebol. Não é só chegar e torcer. Não é cornetar o técnico ou não. Isso aqui precisa ser explicado. O Alan Franco ter virado banco tem que explicar. Se o Caleri virar banco do André Silva, você entende, é a fase e tal. Ah, o Luciano joga, não joga o Ferreirinha, tá? O Luciano chuta de fora da área, faz gols, é artilheiro, tudo tem explicação.
Goste você ou não, tudo tem explicação. Agora, colocar o Alan Franco no banco de reservas do São Paulo não é algo aceitável. Não é algo que nós podemos aceitar. É igual chegar quem pode ser aí comparado aqui, vai? O Real Madrid, 2000 e pouquinho, colocar o Sérgio Ramos no banco. Você vai, peraí. Aquele time do Klopp, campeão da Champions, colocar o Van Dijk no banco do nada. Você vai, pera um pouquinho. O Milan colocar o Nesta no banco. Você vai, o que tá acontecendo? Por que que o Nesta virou banco do Milan? Sabe? E aí agora nós temos que olhar pro Alan Franco, que é o nosso melhor zagueiro, e aceitar ele no banco é sim inaceitável. Não tem desculpa. Eu sei que vai ter gente falando pra mim que ele tá poupado ou que não sei o quê. Não tem desculpa. E se tem realmente uma desculpa, quem deveria falar era o São Paulo. O São Paulo deveria dizer pra gente aqui, né? O nosso diretor de futebol aí deveria falar pra algum cupincha dele da mídia, algum amiguinho dele da mídia, e o cara chegar e soltar. Agora não temos nada. O que nós temos é a esperança de que o Zubeldia não tenha olhado pro Alan Franco e pro Sabino e falado, poxa, Sabino é melhor que o Alan Franco, cara. Então não tem lógica. Isso não tem explicação. Cédric Soares e Patrick Lanza fazem a dupla de laterais. Ótimo. O Wendel não tá pronto ainda e o Cédric Soares nós queremos muito ver jogando, né? Talvez seria até legal colocar o Igor Vinícius nesse jogo, no primeiro tempo, e o Cédric no segundo pro Cédric encarar o Palmeiras no domingo. Mas, vamos esperar, o Cédric acabou de chegar realmente, é que um cara que tá treinando há tanto tempo deveria estar pronto para encarar o Palmeiras e tirar a posição do Igor Vinícius. Mas tudo bem, a provável é que é Cédric e Patrick Lanza, não chega a ser um erro. Marcos Antônio e Bobadilha formam o meio-campo aqui de volantes. Normal é o que tem. Ainda mais com o Luiz Gustavo machucado. Não tem outro cara. Poderia pôr o Santiago Longo foi embora, Luan tá afastado, Lisieiro tá indo embora, vai acabar ficando sem ninguém. Vai ser o Negruti, vai ser os caras da equipe de base compondo a dupla de volantes. Mas Marcos Antônio e Bobadilha tá ok, né? Tem volante aqui pra jogar. O meio-campo veio um caso curioso aqui do GE que eu acho que está errado. Veio com o Luciano no meio-campo. E o Luciano ele não jogou o último jogo por estar suspenso, né? Então poderia ser o Luciano agora, mas enquanto o Palmeiras? Então acho que o Luciano não aparece entre os titulares aqui. Se for realmente o Luciano, Lucas Ferreira, Eric e André Silva. O time é qualificado. O Lucas Ferreira é bacana de ver ele jogando. É um cara novo demais que pode ter o seu espaço agora e ir conquistando aos poucos. Aqui poderia ser o Lucas Ferreira, poderia ser o Eric na ponta direita e poderia ser o Henrique Carmo também. O Henrique Carmo tá dando problema, o Zubeldia não coloca, o cara não põe pra jogar e o Henrique Carmo tá cada vez mais afastado. Mas ainda assim é um time alternativo e de qualidade, né? O Eric tendo que achar seu futebol, acho que o Eric é só ponta direita, não pode ser ponta esquerda, então fica Lucas Ferreira, que é só ponta direita, Eric, que é só ponta direita, jogando juntos. Então o Eric vai ficar penso jogando pela ponta esquerda, talvez. E aí vem o André Silva de centroavante, não entrando de novo o Rian Francisco para jogar. O Zubeldia, ele coloca o Rian Francisco numa situação meio fora dos planos, né? Ele é um centroavante que vai jogar assim de favor quando for jogo tipo Velo Clube, reserva do reserva. Aí ele vai entrar um pouquinho. Quando começar o Brasileiro, começar a Libertadores, não devemos mais ver o Rian. Começar a mata-mata de Paulista, deve ser o Caleri centroavante e o reserva o André Silva. E quem quer ver o Rian com o Zubeldia é melhor esperar um pouquinho mais, esperar essa demissão dele, que deve rolar agora já no domingo, tá? É o que todo mundo tá esperando, a maioria pelo menos. Gente, esse é o São Paulo que pega o Velo Clube hoje no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30, tá bom? Bom jogo pra todos. Vamos falar do Evangelos Marinax. O Marinax, saiu a notícia que ele declarou que não vai comprar mais o Vasco. Para quem não sabe, o Marinax, ele é um cara que é um bilionário grego, dono de 3 times de Série A do mundo afora, ganhou prêmios aí por fazer boas gestões de futebol, a equipe de base indo pro profissional pra ele, é muito do que ele gosta de trabalhar, e aí surgiu que o Júlio Casares se aproximou dele, desse magnata bilionário aí, e que o cara iria injetar 100 milhões de dólares, uma total aí de mais ou menos 600 milhões de reais, para ter 40% da base do São Paulo. E 40% da base o que é? É dos direitos econômicos. Seria em tese, vamos vender aí o Negruti, da base. Não é o Marinax que vende ou não, é o São Paulo.
O Marinakis não mandaria nada se vai escolher vender ou não Negruti. Aí o São Paulo vai lá e vende. Vendeu por 100 milhões de reais, para arredondar, né? 100 milhões de reais. 60 milhões seriam do São Paulo e 40 milhões do Marinakis. Esse dinheiro do Marinakis no São Paulo, segundo o próprio Júlio Casares, seria para ser mais competitivo na compra de talentos para a equipe de base. O que eu acho também meio bizarro, porque o São Paulo, os talentos da equipe de base, ele ou deixa na reserva, esquecendo ali, o cara mofando ali, ou ele manda embora, vai mandando embora, igual mandou um monte já da equipe de base, que foram embora agora totalmente desvalorizados. Então eu penso que se vierem 600 milhões pro São Paulo agora, tem que ser para colocar no time principal e amortizar as dívidas que chegam em quase 1 bilhão. Se você coloca 600 milhões no time principal de São Paulo e as dívidas caem para 400, 300, daqui a pouco vende uma joia da base, vende bem, o São Paulo consegue voltar a respirar como time grande, consegue ter tranquilidade financeira para trabalhar. E aí o que vender da equipe de base você manda 40% para o Marinakis. O que aconteceu o Marinakis também tinha o interesse de comprar o Vasco. Então ele estava ou comprar a equipe de base do São Paulo, 40%, ou virar SAF do Vasco, dono da SAF do Vasco. Ele pegou e tirou o pé, falou, do Vasco eu não quero mais. Encerrou as negociações com o Vasco e o São Paulo tem agora o caminho totalmente livre para assinar de uma vez por todas com o Marinakis e o São Paulo poder finalmente colocar ordem na casa. É muito preocupante quando o São Paulo faz o que tem feito com a equipe de base. William Gomes, Moreira, que foram duas bizarrices. Neverton foi outra, vendeu por 20 milhões. Aí você tem Thales Vander, Enzo Boer, Palmberg, tudo de graça. Pedrinho Vilhena emprestado, um monte emprestado em Bali. O São Paulo não tem conseguido colocar os caras para jogar. Então, ou você sabe fazer a transição do cara para base, para de comprar tanto jogador inútil e usa os caras da base na reserva e só, e aí sim o São Paulo vai conseguir finalmente voltar aos eixos do sucesso que precisa ter financeiramente falando. A demissão do Luiz Ubeldia também tá pegando, hein? Muita gente falando sobre a demissão do Luiz Ubeldia e o papo já é qual que é o próximo técnico que vem pro São Paulo. Surgiu o papo do Tite como um dos preferidos do Muricy Ramalho, não, nada ainda muito garantido, né, que o Muricy teria falado. Mas o Muricy deve gostar mesmo do Tite, o Crespo também segue desempregado e o Renato Gaúcho. Hoje eu chutaria que os nomes que podem assumir o São Paulo estão na ordem de realidade. Realidade. Não é minha preferência, é realidade. É o Tite em primeiro, Renato Gaúcho em segundo e um terceiro podendo ser um Crespo ou alguma surpresinha vindo de fora. E também teve a sugestão do nome como do Dunga, que fui eu mesmo que fiz e muita gente aceitou bem esse nome do Dunga. Mas assim, gente, Dunga é muito difícil de vir, Crespo mais próximo, Renato mais próximo e o Tite deve mesmo ser o próximo técnico do São Paulo. Se receber a ligação, eu duvido que não venha. E aí? Tá preparado pra 2025? O bicho tá pegando. Tá ou não tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!